Bacana. Pessoal, então assim, eu já mandei no grupo de vocês aí a relação dos grupos, né? E eu queria que vocês dessem uma olhada. Vocês já olharam. E agora, eu já vi que o grupo 6 aí, eu não sei quem foi a pessoa que já teve essa iniciativa, que eu achei muito bacana, de, de já criar o grupo do WhatsApp aí, do grupo 6. O grupo 6, então, é composto pela Laurene, Laiane, Leonardo, Luiz Fernando e Márcio Henrique. Certo? Bacana, gostei. Alguém dos grupos aí já sabe que tipo de empresa que vai abrir para mim já colocar aqui? Bimael, Ayrton, você é o primeiro, velho. Eu estava pensando em fazer sobre energia solar. Energia solar? Tá. Pronto, beleza, vamos lá. Grupo 2. Acho que só estão os Caios, Daniel. Tem algum Daniel? Algum dos Daniéis? Que coisa, hein? Então, Caios, pensaram em alguma coisa? Caio Henrique? Professor, o senhor quer que fale uma área em específico, uma área ou um estabelecimento em específico dessa área? Pode ser as duas coisas, porque no andar da carruagem você vai ter que definir um empreendimento específico. Entendeu? Se vocês quiserem combinar com os outros integrantes, conforme o Caio Augusto aqui me propôs, eu acho interessante. Eu só queria ver se a gente conseguia já adiantar alguma coisa para a gente já ir caminhando já para, vamos dizer assim, para os finalmente de alguns tópicos nossos, tá? Professor, Vai, lá Érica. no Moodle tem uma opção de o senhor criar uma atividade interativa onde todos constroem um texto. Aí o que eu proponho? No decorrer desse fim de semana, nós só abre essa atividade lá no Moodle e a gente vai preenchendo. Por exemplo, o grupo 1 tem um tema, então ele já escreve lá. O próximo grupo que for escrever a atividade, depois deles conversarem, eles já têm ciência que não pode ser a mesma atividade que o grupo anterior havia escrito. Porque o que acontece? O meu grupo é o que está em peso. Pelo que eu percebi aqui, o meu grupo parece que é o que mais está em peso. Então, a gente está decidindo ainda o que nós vamos, o tipo de empresa, de segmento, a gente vai começar a conversar agora, entendeu? Diferente do grupo Tranquilo, que colega. tranquilo, Aí, tranquilo. conforme o resultado, que for a próxima aula, que é a semana que vem, o senhor já tem todos os grupos, né? E todo mundo fica sabendo, ou faz no Moodle, ou faz aqui mesmo no grupo da disciplina. Aí todo mundo já fica sabendo o que cada um vai conversar, vai Perfeito, trabalhar. perfeito. Pode ser feito assim, não tem problema nenhum. Professor, e se, tipo, tem aquelas pessoas que estão no sistema do SIGA, mas não, às vezes nem cursam a disciplina e tal, e acaba só passando. Se tiver isso, aí o grupo Passando como, sobre, Paulo? tipo, passando, não passando a matéria, tipo, Ah, tá. passando o semestre e fica deixado de lado. E se tiver um integrante assim no grupo, aí a pessoa perde um participante. Olha, Aí, tipo, eu, eu eu vi, vou, eu vou eu vi que falar eu vi que o último grupo tava com mais gente, no caso, né? isso, está com 7 pessoas. Deixa eu ser bem sincero com vocês. Esse trabalho, quando você tem um grupo menor, eu acredito que você consegue render mais, tá? Eu não vejo como Entendo. prejuízo o número menor, não, Bom, tá? Eu vejo como prejuízo como se fosse um trabalho, deixa eu achar assim, um trabalho muito extenso, né? Mas não é um trabalho tão extenso e vocês conseguem trabalhar ele de forma colaborativa, sem problemas, né? Pode abrir
um documento no Docs e aí vocês dividirem e cada um Professor, complementando o texto. Vai, Gabriel. pode ser em qualquer área ou tem que ser na construção civil? Não, gente, olha só. Qualquer área. Nós já fizemos plano de negócio aqui, até de pet shop, panificadora, casa noturna, loja de roupas, loja de informática, loja de games. Nada a ver com a área de vocês. Entendeu? O que acontece? As ferramentas que a gente está trabalhando nesse plano de negócios, você pode trabalhar com ela para abrir um boteco, vamos usar esse termo, tá? Ou abrir uma mega de uma construtora. As ferramentas são basicamente as mesmas. O que vai mudar é a forma de você captar os dados para o preenchimento dessas informações que se pede. Entendeu? Então, aí, assim, qualquer área que você fizer, tá de boa, sem problema. Beleza? Pessoal, aula passada nós começamos a falar sobre o plano financeiro, né? A gente parou, se não me falha a memória, conforme minha anotação aqui, no cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias, né? Pelo menos é o que está marcado aqui para mim. O que está marcado não, o que eu deixei marcado onde a gente parou. Eu acredito que seja isso mesmo. Nós vamos continuar aqui de onde a gente parou, mas na próxima aula, como a gente já vai ter definido já os grupos, eu queria que a gente começasse a já trabalhar a escrita desse material, tá? E aí, assim, eu pensei em fazer uma espécie do corpo de um documento no Moodle e vocês fossem preenchendo de acordo, de forma com que a gente fosse trabalhando, né? Mas pensei também de se colocar em forma de tarefa, tá? Postar o material lá. E eu queria que a gente marcasse também as datas já para a gente fazer a apresentação dos nossos trabalhos para o restante dos grupos. O que é que vocês acham dessa ideia? Pessoal? Oi? Alô? Câmbio? Me ouviram? Respondendo no chat. O senhor está pensando em que data, professor? É esse ano ainda ou mais pro início do ano que Pois vem? eu estava pensando já para o início do ano que vem. Porque dá tempo de já fazer alguma coisa mais elaborada, né, Érica? Já dá uma coisa, Tranquilo. O ano que vem tá suave, hein? Tem uns meses aí para frente. Pois é. Assim, eu gosto de trabalhar com folga, vamos dizer assim. Porque aí dá tempo. Tem gente que já gosta de trabalhar no sufoco, né? Mas tem gente que gosta de trabalhar mais tranquilo, para quando chegar a data tá tudo pronto, sem problema, numa boa, tá? Então, assim, aí a gente vai fazer isso. Então, a gente vai... Qual que é o tempo de apresentação para cada grupo? Desculpa, não entendi. Quanto tempo de apresentação? Érica. Aí, assim, nós precisamos ver, porque eu acredito que esses grupos, daqui para o final do mês de novembro, talvez já sofra alguma alteração, né? Porque eu acho que alguns grupos serão fundidos, mas isso é uma questão que a gente vai precisar ainda estar dando uma olhada daqui uns dias. Bacana? Então daqui a pouco a gente fala sobre isso, daqui a pouco eu digo, daqui mais alguns tempinhos. Mas eu acredito que aí uns 30 minutos para cada, não mais que isso, eu acho que não tem necessidade. Bom? Pessoal, vamos lá então.
Ok. Só dar uma recapitulada bem rápido, tá? Aqui sobre a questão que nós trabalhamos na última, sobre capital de giro, tá? Capital de giro a gente vai precisar ter o quê? Uma estimativa de estoque inicial, a gente vai precisar ter aqui a descrição da estimativa do estoque. A gente vai precisar ter um caixa mínimo para isso, tá? E aqui ele vai falar o que seria essa necessidade de caixa mínimo. E dentro desse caixa mínimo, ele tem alguns passos que a gente precisa saber para a gente poder chegar nos finalmente desse caixa mínimo, tá? Primeiro passo aqui é contas a receber. A gente vai trabalhar aqui uma forma de cálculo do prazo médio de vendas. Isso aqui eu não sei se a gente já falou, mas eu vou dar uma repassada mais rapidinho, tá? Isso aqui é a média do prazo de financiamento a clientes, ou seja, quanto tempo que você costuma dar de prazo para os seus clientes, tá? E esses aqui, ó, essa planilha que você está vendo aqui, essa tabela, vocês estão vendo minha tela aí, né, gente? Sim, professor. Beleza, obrigado. Eu vou perguntando de vez em quando, e vocês não me esquecem, não, porque senão eu vou ficar falando sozinho aqui, igual eu fiz hoje de manhã. Hoje de manhã eu falei uns 10 minutos sozinho aqui, até que um aluno conseguiu falar comigo aqui. E aí, olha só, a gente descobre que para uma empresa, 20% de tudo que vai ser vendido é à vista. 45% é a prazo com 30 dias. 30% com uma média de 60 e 5% com prazo máximo de 90 dias, tá? Aí você faz aqui uma média ponderada disso, você vai entender o porquê de cada situação dessa. Deixa eu deixar o Saulo entrar aqui na sala de aula. Beleza. Aí você continua. Como você fez essa estimativa, tá? Gente, isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui não é... Isso aqui é um exemplo de uma coisa que você pode estimar, tá? Por que você tem que criar essa estimativa? Porque é a partir daqui que você vai calcular o seu prazo médio das suas contas a receber, tá? E aí, assim, você vê que aqui, para calcular essa média, para calcular tem que ser média ponderada dos prazos, né? Aí você já sabe como fazer, que basta multiplicar o percentual das vendas pelo número de dias, e o resultado, acima indica que é uma média, tá? Vai ter uma média aí, esse exemplo, de 36 dias para receber, para estar com o seu capital na mão novamente. Bacana? Aí ele vem aqui, fornecedor, né? Qual é o prazo médio para você comprar? Segue mais ou menos a mesma lógica, tá? Quanto que você vai comprar à vista, quanto que você vai comprar a prazo. Aí ele vai mostrar para a gente aqui, ó, na questão do cálculo do estoque, no cálculo de permanência de estoque, né? É o prazo médio, que você tem que trabalhar da seguinte forma, ó. A data em que é feito o pedido ao fornecedor, até o momento em que os produtos são vendidos, é o prazo da permanência desse produto, tá? Lembre-se que um prazo maior de permanência das mercadorias em estoque vai gerar uma necessidade de maior capital de giro. Entenderam? Vocês entenderam essa parte? Por que é que eu vou precisar de mais capital de giro se eu tiver um estoque que demora mais a girar na minha empresa? Porque aquele é um dinheiro que vai ficar empatado, né? Então eu vou precisar ter um dinheiro para cobrir aquele, para me poder dar andamento. E aí ele continua dando o exemplo aqui, né? Que foi estimado um prazo médio aqui de 5 dias de estoque, tá? Aí ele vem o cálculo da necessidade líquida de capital de giros em dias, e aí ele fala aqui para a gente, né? Os recursos da empresa fora do caixa. Ou seja, é dinheiro que a empresa tem, no entanto, não está resumido em recurso líquido. Que dinheiro que é? São as contas a receber, né?
que aí vem o prazo médio de vendas, que é de 36 dias, que a gente colocou, o meu estoque, que é uma necessidade média de estoque, que é de 5 dias, isso aqui me dá um total de 41 dias de recurso que eu tenho. Recurso de terceiro que está no caixa da empresa, os fornecedores, onde o prazo médio meu de compra tem que ser de 15 dias. Então, a necessidade líquida de capital de giro em dias é para 26 dias para manutenção da minha empresa de uma forma geral, tá? Então, ele vem falar para mim que o seguinte, que o caixa mínimo representa a reserva em dinheiro necessária para que a empresa financie suas operações iniciais. É obtido ao multiplicarmos a necessidade líquida de capital de giro em dias pelo custo total diário da empresa. Certo? E aí ele vai mostrar para mim aqui, meu custo fixo baseado em cada um dos quadros que foi colocado. Beleza? E a partir desses dados que foi fornecido aqui acima, o caixa mínimo necessário para a cobertura dos custos da empresa para um período de 26 dias, tá? É de 11.613,16. Gente, isso aqui parece ser complicado, mas quando você começar a trabalhar isso aí de acordo com o que vocês forem pensando dentro do trabalho de vocês, vocês vão ver que fica muito legal isso aqui, tá? Deixa eu dar uma dica de ouro para vocês. Esse livro que a gente está trabalhando ele tem um software livre no Sebrae, tá? Sebrae MG, que permite vocês trabalharem isso exatamente do jeito que está aqui. Ele vai te pedir as informações, vocês colocam, ele vai gerar isso um PDF disso para vocês, tá? O custo total correspondente ao somatório dos custos fixos e dos variáveis, e aí mais adiante a gente vai aprender como calcular esses custos, essas informações poderão ser obtidas no demonstrativo de resultados, que será elaborado ao final do plano financeiro. Por isso, prossigamos aqui nesse estudo, ok? E assim que tiver as informações em mãos, retorne o cálculo do caixa mínimo. Você deve ter notado que quanto maior a sua necessidade líquida de capital de giro em dias, maior será o caixa mínimo que você vai precisar ter. Então, procura negociar bem os prazos com os clientes e fornecedores e não mantenha mercadorias e nem matéria-prima parada por muito tempo no estoque. Sei que nenhum de vocês viveu a década de 80, ou tem alguém que viveu a década de 80 aí? Que lembra onde os juros... Opa, quem? Tem alguém? Além de mim? Eu acho que não, professor. Só eu Não, mesmo. eu tô com problema no meu áudio aqui e tava tentando corrigir. Como é que é? Desculpa, Samuel. Não, foi o Saulo, é porque Saulo, eu tô perdão. com um problema. Eu tô com um problema na internet aqui. Agora que eu consegui ouvir o seu áudio a partir de agora, por conta de que eu passei por fone de ouvido. Tá, Mas beleza. pode tocar pra frente. Agora que eu tô entrando na aula praticamente. Eu tava sem áudio. Beleza, então, Saulo. Alô. Essa aula também vai ficar gravada. Depois você pode estar resgatando essa parte aqui que você não viu lá, tá? Ok, Vou colocar ela obrigado. lá no... Então tá joia. E aí, gente, Alô. olha só. Na década de 80, a inflação no Brasil chegou, pasmem, a 150 por mês. 150% ao mês. Sabe o que é isso, gente? Isso é assim, você juntar dinheiro para comprar algum bem e chegar lá, quando você chegar lá, aquele bem já subiu. É complicado. Vou contar uma história minha para vocês. Na verdade, eu vou contar duas, para vocês terem uma noção de como era complicado você trabalhar essa questão de estoque quando você tem uma inflação alta, tá? Na época,
eu fui comprar uma televisão em Goiânia, numa loja no shopping. Eu estava com dinheiro para comprar a televisão e eu fui para comprar a televisão. Cheguei lá, eles não tinham televisão no estoque naquele momento. Aí eu conversei com o gerente e falei com ele. Falei assim, mas você me vende essa televisão desse preço? Tá aqui, eu já te pago ela agora e a semana que vem eu venho buscar ela. Ele falou, não, pode ser então. Aí o que eu fiz? Paguei, peguei o recibo, né? Não peguei a nota fiscal porque a nota fiscal só podia me emitir quando o produto estivesse em mãos. Beleza. Semana seguinte eu fui para buscar. O gerente queria que eu pagasse a diferença da televisão. Eu falei, não, parceiro. Você podia ter aplicado meu dinheiro, feito qualquer coisa com ele, ou não aceitado o negócio. Agora que você fez isso, você vai me entregar a televisão assim. Ah, não vou, porque não sei o que e tal. Aí eu fiz uma ameaça para ele. Eu falei assim, cara, você nunca viu um cara barraqueiro, que naquela época eu não chamava de barraqueiro, chamava de escândalo. Eu falei, eu vou fazer um escândalo na porta dessa loja sua aqui. Vou pegar esse recibo que eu tô com ele na mão aqui, vou entregar ele na mão do jornal. Eu morava em Goiânia, e tinha o Diário da Manhã lá em Goiânia, não sei se ainda existe. Que era aquele jornal época que você torcia e saía sangue na época, né? Que é bem um tabloidezinho daquele sensacionalista. Falei, vou botar isso aqui na mão do Diário da Manhã e vou fazer um escarcéu com vocês. Até que o gerente resolveu me entregar a televisão pelo preço que eu tinha pago, né? Eu estava com recibo, estava tudo certinho. E ele entregou. Eu trabalhava também, cheguei a trabalhar numa fábrica de tinta, né? E aí o dono da fábrica de tinta chamou a gente para uma reunião. Nós éramos 22 pessoas, eu trabalhava na parte administrativa. Ele mandou 18 pessoas embora naquele dia. Isso mesmo, demitiu 18 pessoas. Porque para ele manter o estoque, manter o dinheiro dele em estoque, rendia mais do que se ele produzisse e vendesse o produto. Olha que absurdo, gente. Hoje, graças a Deus, é o contrário, né? Se você manter o dinheiro no estoque, você está perdendo. Naquela época, se você mantivesse o estoque, você estava ganhando. Porque quando você vendia, quando você ia comprar outro produto, aquele produto já tinha subido tanto que, às vezes, o que você vendeu já não dava para comprar a matéria-prima da mesma quantidade que você precisava, né? Então, assim, hoje é fácil a gente mexer com isso, a gente vê isso. Então, é importante vocês prestarem atenção nessa parte do capital de giro, tá? E aí aqui ele mostra pra gente um exemplo do que seria, de como construir, tá? Ó, os braços, tudo certinho, em branco, tá bom? E aí a gente vai começar aqui, então, a entrar agora, então, na parte dos investimentos pré-operacionais. Beleza? Estão me ouvindo bem aí, né, pessoal? Beleza, obrigado. Os investimentos pré-operacionais, eles são aqueles gastos realizados antes do início da sua atividade, tá? Ou seja, antes de você abrir a porta para começar a vender ou para prestar o serviço. Esses aqui, ó, são alguns exemplos desses investimentos. Despesa com reforma, instalação, taxa de registro de empresa, de tirar a questão de legalização, alvará, essas coisas. Esses são os investimentos pré-operacionais. Tá? Eu queria que vocês prestassem atenção para vocês não confundirem investimento pré-operacional com outro investimento que a gente vai ter mais na frente, que é muito parecido. Investimento total. Preste atenção aqui agora. Como é que a gente vai fazer? Nesse investimento total, a gente vai pegar a estimativa dos custos fixos, estimativa do capital de giro, a estimativa dos investimentos pré-operacionais, tá? E depois a gente vai avaliar se esse capital para criação da empresa vai ser feito como? Você vai pegar financiamento? Você tem o dinheiro para abrir? Você vai precisar de fazer parceria com alguém que tenha dinheiro, né? E aí ele te manda preencher aqui embaixo um quadro de recursos de onde é que você vai tirar essas fontes.
Vamos ver, eu fico de olho e já já a gente chega lá. Primeira coisa, pense onde é que você vai buscar os recursos para iniciar ou ampliar seu negócio. Se você dispõe do capital necessário, então, se você não dispõe, você vai precisar ir no banco. Mas se você dispõe, tá? Você vai poder trabalhar com ele, ou, detalhe, se você tiver uma forma de investimento que dê um juro maior do que o juro que você consegue pegar emprestado no banco, é melhor que você faça esse investimento no seu dinheiro e tire um financiamento para fazer a abertura do seu negócio, tá? Quem costuma fazer isso são pessoas que não têm um pensamento muito tradicional e muito conservador no que diz respeito a recursos financeiros, tá? E, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento conservador, ela jamais vai pensar em alugar um imóvel se ele tiver dinheiro para comprar ou para construir. Ele vai preferir construir, tá? Mas um cara que tem um pensamento não tão ortodoxo, ele vai pensar em quê? Ele vai pensar em aproveitar esse recurso que ele tem para aplicar ele, onde o recurso dele, ou seja, o juro desse dinheiro, ele vai pagar o financiamento que ele tirou e ainda vai sobrar um pouco para ele. Significa dizer que ele vai fazer o quê? Que quando ele finalizar o pagamento do seu empréstimo, ele ainda conta com aquele capital inicial que ele tinha. Entenderam? Então, assim, mas isso depende de cada tipo de empreendedor, né? Ele continua falando para a gente aqui que quando a gente faz uso do financiamento, a gente precisa saber quais são as linhas de crédito para pequenas empresas, né? Ou não, né? E aí você vai trabalhar com o seu gerente de banco, qual que é a orientação que ele te direciona melhor para isso, tá? Porque, assim, muitos gerentes de bancos estão aptos a nos orientar nisso. Porém, nem todos têm a boa vontade de fazer isso. Mas todo lugar que você vai, você sempre acha um cara gente boa para nos ajudar nisso, tá? Então, olha só. Outra coisa, você precisa saber se você está apto para as condições, se a empresa vai gerar resultado que possibilite a quitação desse financiamento, tá? Caso contrário, a gente precisa buscar alternativa. Que tipo? Adiar a inauguração, ou iniciar um empreendimento menor do que o que foi planejado, e etc. Tá? Aqui ele vem novamente com a discriminação dos investimentos e as fontes de recurso. Olha que aqui ele dá um percentual, tá? De 100%, tanto na descrição do investimento quanto nas fontes de recurso, porque eu posso aqui, geralmente é nessa área que eu vou dividir, ou, em outras palavras, eu vou cotizar a minha empresa, definir qual é a cota de cada um dos membros, certo? Vou trabalhar uma estimativa de faturamento mensal. Pessoal, como é que eu vou trabalhar isso? Preste atenção. Essa é uma das tarefas mais difíceis para quem ainda não iniciou a sua atividade. Por quê? Porque quando você começa a olhar, né, uma forma de estimar o quanto a empresa vai faturar por mês é multiplicar a quantidade de produtos a serem oferecidos pelo seu preço de venda, que deve ser baseado em informações de mercado. Cara, isso aqui é muito doido. Principalmente porque, de repente, você vai abrir uma empresa inédita, que não tem nada parecido no mercado. Aí fica difícil de você mensurar isso, né? Aí, porque aqui, ó, quando você vai pegar uma empresa que já está trabalhando, que já está no mercado, você pode pegar qual é o preço que é praticado pelos concorrentes diretos, né? E ver, você consegue vender desse preço? Você consegue baixar o preço? Você consegue melhorar a condição de pagamento? Você tem a condição de ofertar uma entrega mais rápida? Quanto aos seus potenciais clientes estão dispostos a pagar pelos produtos? Tá? Isso aqui você vai ver onde? Lá no tópico 2 que a gente viu a análise de mercado. Tá certo? E é interessantíssimo a gente ficar atento com relação com as previsões de vendas, porque elas têm que ser baseadas no potencial do seu mercado e também na sua capacidade produtiva, ou seja, na sua capacidade instalada. Porque não adianta você falar
que você vai conseguir entregar 100 mil itens, fazer uma capacidade, uma previsão de venda de 100 mil itens, se você só consegue produzir 80. Parece que isso é um pouco até besta de se falar, mas não é, gente. Tem gente que pensa lá na frente e faz uma previsão assim, sonha, né? E por isso é uma das questões muito interessantes de que quando você vai fazer um plano de negócios, você deve procurar uma empresa para fazer isso. Obrigatoriamente? Não. Mas a possibilidade da empresa minimizar os erros é maior do que se for você mesmo fazer para sua própria empresa, tá? Porque você já vai maximizar o potencial e minimizar os erros, tá? Ou seja, isso é normal, gente. Isso é simples para todos nós, tá? E aí, olha só, a gente também precisa fazer uma estimativa do faturamento, né? Pelo menos por um período de 12 meses. Agora aqui é muito importante a gente ser muito cauteloso, tá? Porque quando eu for fazer a projeção dessas receitas, eu preciso ficar muito atento às sazonalidades do ramo. Vocês querem ver uma coisa que foi muito interessante e que para determinados setores do comércio e do varejo em geral foi bom? A pandemia. A pandemia, para alguns, foi muito boa. Em compensação, para outros, foi péssimo. Então, você imagina uma empresa que recém-aberta no mercado, que fez a sua estimativa de faturamento, a sua projeção, planejou tudo, quais seriam as suas datas sazonais, como é que ele poderia vender mais no Dia dos Namorados, no Dia das Mães, né? E aí, de repente, veio esse fiasco todo dessa pandemia e o cara, em alguns tipos que não funcionam. Acho que o microfone deu problema. O professor tá sem áudio. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim, professor. Não estava, não? Ô, porqueira. Vocês entenderam eu falar até onde, hein? Para me saber se eu tenho muito tempo. Cortou bem rapidão, uns foi? 10 segundos. Uhum. Não, então tá joia. Então tá ótimo. Então, assim, vocês pegaram a parte da pandemia, né? Sim. Bacana. Então você imagina como é que esse cara ficou, né? Professor, mas tinha como ele prever a questão da pandemia? Não, prever 100% não tinha. Mas ele tinha como colocar isso num projeto de risco, num plano de risco, tá? Que a gente vai ver também como é que a gente vai trabalhar isso. Esse é um material à parte que a gente vai ver depois. Bacana? Que isso fala mais dentro da questão de gerenciamento de projetos. Bacana? Então, olha só. A estimativa de vendas, ela foi considerada pelo preço do mercado, tá? Só que existem outros meios para você precificar o seu produto. Você quer ver um exemplo? Você vai fixar uma margem de ganho sobre o produto. Tipo assim, eu vou calcular que o meu produto, eu vou ganhar 10% sobre o meu produto. Tá? Eu vou ganhar 10% sobre o meu produto e eu não vou aumentar mais do que isso. Então, eu vou perceber que em muitos casos, eu terei... Marcia Henrique, daqui a pouco eu passo o nome, provavelmente até o link para vocês, tá? Eu vou ver se eu consigo achar o link e aí eu mando no WhatsApp. Joaquim, exatamente. Nessa época, lá nas grandes inflações, carro era um investimento gigantesco. Porque, só fazendo um parêntese aqui, gente, porque tinha gente que comprava carro para investir, porque ele comprava o carro, tipo assim, comprava na concessionária por 10, ficava com o carro um mês, vendia ele por 15.
Eu conheci muita gente que ganhou dinheiro comprando ágio de carro, porque para poder comprar um carro, preste bem atenção, você tinha que dar um ágio, e a fábrica só fabricava depois que o cara tivesse um ágio no bolso. Não botava qualquer um para fazer, não. Tá? Então, olha só. Bacana, vamos continuar aqui então. Quando você fez aqui a sua precificação e colocou, estabeleceu que sua margem de lucro vai ser tanto, e você faz todos os cálculos em cima, ou seja, você faz seus cálculos de impostos, faz o seu cálculo de frete, de aluguel, coloca todos os custos nele. A gente vai ver na nossa próxima aula como criar o preço unitário de um produto, tá? Aí o que acontece? Você pode, talvez, vender mais que o seu cliente, porque você colocou um ganho mais baixo que o dele, tá? Há um tempo atrás, eu conheci um cara que era dono de uma loja de calçados em Goiânia, né? Ele tinha 2 lojas em Goiânia e 3 lojas em cidades do interior. Esse cara chama-se Vanderlei. E em conversa com ele é sogro de um primo meu, ele me explicando como é que ele fazia o preço de venda do produto dele. Ele pegava o preço de custo do produto, olha que loucura. Ele pegava o preço de custo do produto, tá? Multiplicava por 3, esse era o preço de venda dele. Falei, Vanderlei, mas você não faz um cálculo específico dos impostos, de taxa de juro que você está pagando, de aluguel e tudo? Ele falou, Madison, eu já fiz esse cálculo, e se eu colocar 3 vezes o preço do meu produto, se eu vender fiado, por exemplo, quando eu vendo parcelado pela loja, ele sobe um pouquinho a mais. De forma que o cara, quando ele paga as 2 primeiras parcelas, ele já pagou o sapato. Todas as outras parcelas que entram para ele é lucro. Olha que loucura. E eu descobri depois, posteriormente, que muita gente faz esse tipo de cálculo, tá? É errado, tá, gente? É errado. Mas essas pessoas costumam trabalhar dessa forma porque eles acham que assim é mais prático fazer o cálculo, tá? Hoje a gente sabe que a gente tem aí diversas ferramentas e aplicativos que nos auxiliam nisso, né? Você coloca o preço de custo lá e ele já te espreme lá embaixo o preço de vendas, porque você já colocou todas as outras informações conjuntas ali, né? Os seus custos variáveis, seus custos fixos, que são embutidos ali para ser calculado junto com o preço do produto. Bacana? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Eu quero fazer um combinado com vocês, que quando eu estiver falando, vocês me interrompam, caso fique alguma dúvida ou algum questionamento, por favor. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Tá bom? A gente finaliza, então, nossa aula agora, tá? Faltando aqui 3 minutos para as 15 horas. Vou colocar essa aula lá no nosso Moodle. Já vou ver se eu consigo atender a sugestão da Élica. Eu achei fantástica, tá? Vou preparar lá e vou deixar lá para que a gente possa estar trabalhando isso. Tá bom, gente? E aí, na próxima sexta, se Deus permitir, a gente já sabe o que cada grupo vai estar trabalhando, quais são os temas, e aí a gente já vai poder começar a trabalhar isso de uma forma mais deixa eu achar a palavra aqui, mais direta com cada um. Ok? Tranquilo, professor. Beleza. Tranquilo, pessoal? Então tá jóia, gente. Um abraço para vocês, bom final de semana, bom feriado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom feriado. Até mais.